Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu venho falar um pouco sobre um livro. Esse livro se trata de um jovem de 18 anos e uma moça de 15 anos que se apaixonam intensamente. Porém, as duas famílias são totalmente rivais. E mesmo esse amor tão intenso não é capaz de superar a rivalidade entre as duas. E eles têm então um preço a ser pago, e o preço é a própria vida. Embora pareça muito com Romeu e Julieta de Shakespeare, não é. Esse livro se chama Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que até mesmo foi nomeado como Romeu e Julieta português. Antes de sabermos um pouco sobre o livro, é importante sabermos quem foi Camilo Castelo Branco, ou então Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, como é o seu nome de batismo. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 1825, e aos 65 anos ele morreu, em 1890. Ele então foi considerado um dramaturgo, romancista, cronista, poeta, dentre outros dos mais famosos, um dos nomes em maior destaque na literatura portuguesa. Aos 2 anos, Camilo perde sua mãe. E em seguida, aos 10 anos, também perde seu pai. Por isso, ele é criado pela sua tia, Rita, que é uma das personagens do livro. Mas em seguida, quando ele está um pouco mais velho, ele se casa com Joaquina, com quem ele tem uma filha. Porém, ele se apaixona pela sua prima, Patrícia, na qual ele planeja um sequestro, e ele consegue sequestrar ela. Ele é preso, então, por adultério e pelo motivo do sequestro também. Ele descobre, então, o falecimento de Joaquina, a sua antiga esposa. Ele tem uma filha com Patrícia, mas depois ele larga ela e conhece Ana Plasto. Com ela, ele tem um grande amor por ela, vive uma grande paixão. Porém, Ana já está, de uma certa forma, com um casamento planejado. Um casamento com um moço muito rico, daqui do Brasil. Por causa disso, Camilo fica muito depressivo e ele resolve então ir a um seminário para ver se ele consegue encontrar a sua salvação. Porém, ele não encontra Deus, mas encontra a salvação, que era uma freira que tinha lá com qual ele vive um romance. Porém, eles são pegos nisso e são então convidados a se retirar do seminário. 8 anos depois, ele reencontra a Ana e eles se tornam então amantes, porque, relembrando, Ana estava casada com um grande comerciante daqui do Brasil. E eles são presos juntos, e lá na cadeia é onde ele escreve o livro Amor de Perdição. Quando Camilo e Ana saem do presídio, eles então vão morar juntos, e eles têm 2 filhos. E nesse vai e vem da história de Camilo, ele perde muitos familiares e muitos amigos. E mais em seguida ele descobre então uma doença que o deixa cego. E vendo que não teria muito como se salvar dessa doença, ele pega um revólver e atira na sua própria cabeça e acaba se matando aos 65 anos. Falando sobre o livro então, conta a história de Simão Botelho e Teresa Albuquerque, na qual, como eu falei antes, vivem um amor impedido pelas famílias. Eles mantêm esse namoro através de 2 janelas, que dá uma de frente para a outra. E os pais, principalmente o pai de Teresa, faz de tudo para que a filha nem mesmo veja Simão. Tanto que ele arruma então um casamento para Teresa com o seu primo. Mas ela não aceita e ela é guerreira. Ela diz que se não for casar com Simão, não vai casar com mais ninguém. Ele então diz que ela deveria ir a um seminário e ela aceita, antes de ir para um seminário do que casar com quem ela realmente não amava. Simão, após brigar com os criados de Baltazar, o primo da Teresa, no qual ela tinha um casamento arranjado, vai então para a casa de um ferreiro.
que devia favores ao seu pai. E então, lá ele tem uma filha, se chama Mariana, e ela se apaixona por Simão. Enquanto isso, mesmo com a Mariana apaixonada por Simão, ele mantém contato com Teresa através de cartas. Simão, então, tenta resgatar a Teresa daquele convento. Porém, quando ele chega lá, ele encontra o pai de Teresa e também Baltazar. Ele acaba matando Baltazar e é condenado à forca. Porém, com a influência do seu pai ser corregedor, a pena dele acaba diminuindo para 10 anos na Índia. Quando ele está no porto, para então ir com o navio até a Índia, ele tem a visão de Teresa no convento. E Teresa, como uma forma de despedida, vai até um certo local do convento, pega o seu lencinho e abana, como se estivesse dizendo adeus. Para saber o final do livro, você terá que ler. Eu super incentivo a leitura desse livro. É uma leitura um pouco mais complicada em relação aos livros atuais, mas é uma leitura muito gostosa. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero que estejam com vontade de ler o livro.